tenha muito cuidado com as dúvidas que são geradas dentro do seu coração. Entenda que muitas vezes a ruptura com Deus, muitas vezes o fato de você tomar escolhas erradas na sua vida, né? Tomar decisões que vão contra a palavra de Deus, que vão contra aquilo que Deus determinou, começa com o levantamento de uma dúvida. Eu quero dar as boas-vindas para você, a nossa oração da manhã. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração e nós vamos também orar em cima dessa palavra para que o Senhor abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, basta apertar aí no botão de inscrever-se ou seguir, né? Aperta aí o sininho, marca todas as notificações e fazendo isso você receberá todos os avisos, todas as comunicações sempre que tivermos um conteúdo novo. Deus ele está alertando ao seu coração no dia de hoje, na manhã de hoje, sobre aquilo que muitas vezes é o gatilho, aquilo que é o start para que você se desvie dos caminhos do Senhor e para que você tome decisões que podem ferir o coração de Deus. E muito pior do que isso, decisões que podem fazer com que você dê um passo, né, para o caminho de morte, você dê um passo para o caminho de destruição e você faça com que a sua vida entre em uma rotina destrutiva. Eu quero compartilhar aqui com você uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que fala justamente sobre a queda do homem. Mas eu quero que você se atenta a qual foi o gatilho, né? Como que Adão e Eva caíram. Gênesis capítulo 3, versículo 1 nos diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher. Olha só a pergunta, né, que a serpente chega e faz então para Eva. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E perceba a resposta de Eva. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E aí a serpente, no versículo 4, ela continua, né, destilando o seu convite para Eva. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Essa passagem ela é interessante porque ela traz aqui alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero que você entenda no dia de hoje é que a serpente não estava mentindo para Eva, né? Ou vamos colocar assim, né? Não era de toda uma mentira. Por quê? Porque quando ela fala aqui, ó, no versículo 5, quando a serpente diz para Eva que, ó, Deus sabe que no momento que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e como Deus vocês conhecerão o bem e o mal. E isso era uma verdade. Se eles comessem daquele fruto, eles iam de fato agora conhecer o bem e o mal. É fato que depois o próprio Senhor ele confirma essa verdade, né? Quando o Senhor vem passear no jardim e descobre que o homem e a mulher estavam se escondendo porque pecaram, né? O Senhor fala: oh, agora eles são como nós, agora eles conhecem do bem e do mal. Então por isso que a serpente não estava mentindo. E no versículo ela fala o que? É claro que vocês não morrerão. Aqui vamos colocar como uma meia verdade, por quê? Porque de fato Adão e Eva não morreram fisicamente, né? Talvez na cabeça de Eva ela pensou: poxa, se a gente comer aqui do fruto, nós vamos morrer, né? E a serpente falou que eles não iam morrer, de fato eles não morreram fisicamente,
Mas é claro que depois, com o passar do tempo, da história, nós entendemos que sim, eles morreram espiritualmente, né? Eles quebraram aquela ligação com Deus. E aí o interessante é que Eva e Adão, eles tinham uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. E eles erraram, eles pecaram e eles morreram espiritualmente não porque simplesmente comeram do fruto da árvore. Mas aí vem o grande X da questão. Eles acabaram sofrendo as consequências por causa da desobediência. Então entenda que foi a desobediência à palavra de Deus, ao mandamento divino, que fez com que os dois caíssem, né, em desgraça. Mas tudo começa como? E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque muitas vezes nós somos seduzidos por pensamentos, por questionamentos. E quando a serpente ela chega para até Eva, ela faz esse questionamento, né? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vem cá, Eva, me conta essa história direito. Você tem certeza que foi isso mesmo que Deus falou, né? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Então perceba como a serpente ela é astuta, como ela é genérica, ela vai fazendo uma abordagem para já gerar dúvida no coração de Eva, na mente dela. E muitas vezes, quando nós estamos diante de verdades, verdades que foram postas pela palavra de Deus, né, verdades às quais nós temos acesso, mas quando essas verdades são colocadas à prova com algum tipo de questionamento, com algum tipo de indagação, é muito comum que o seu coração ele comece a balançar. E aí você se pergunte, será que é isso mesmo? Será que de fato a Bíblia está falando isso? Será que de fato o meu líder, o pastor, o meu orientador, ele está falando a verdade de acordo com a Bíblia? Será que ele não está fazendo isso para me manipular, para manipular a igreja? Então perceba que muitas vezes esse questionamento ele é muito sutil, né? Será que realmente eu não posso ter relação antes do casamento? Será que de fato eu não posso sonegar impostos? Será que de fato eu não possa me divorciar ou ter mais de um casamento? Enfim, são inúmeras questões, são inúmeros questionamentos que podem surgir no seu coração e fazer com que você se desvie. Então, a mensagem de Deus para o seu coração no dia de hoje, a mensagem de Deus para que você entenda é que, primeiro, a palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou, é uma regra eterna, é um fundamento eterno. E nós devemos caminhar em cima de fundamentos. Quando você tira o fundamento dos teus pés, você fica suscetível, né, a cair numa armadilha, num buraco, a tropeçar com o teu pé. Então tenha muito cuidado com isso, não negocie os fundamentos de Deus. Segundo, muito cuidado com as vozes. Às vezes são vozes externas, às vezes são vozes do nosso próprio interior. Às vezes pode ser aquela voz, né, que surge dentro de nós, um questionamento, até mesmo perguntando se Deus existe, se Deus é soberano, se Deus é poderoso. Muitos questionamentos podem surgir, então tenha muito cuidado com isso, né, para que você não desvie a sua conduta, né? E por último, entenda a discernir a palavra de Deus, né? Saiba discernir. Por que que eu não posso fazer isso? Provavelmente, se Deus determinou dessa forma, é porque Ele está cuidando da minha vida. É porque isso me poupará de passar por situações constrangedoras, de situações ruins. Então entenda que o não de Deus, muitas vezes, é para nos preservar, é para fazer com que você seja cuidado, né, pelo próprio Senhor, porque nem sempre conseguimos observar, né, todos os perigos que nos rodeiam.
mas o Senhor, Ele sabe de cada um deles. Então, essa proteção do Senhor, ela é necessária para que você continue caminhando em segurança, para que você continue caminhando com vida, né? E para que você faça as decisões corretas. Eu quero aqui abrir um parêntese porque é interessante, né? Algo que sempre me chamou muita atenção. E de todas as árvores que Deus criou, árvores frutíferas, Ele colocou duas no centro do jardim, né? E Ele falou que aquelas duas não poderiam ser tocadas, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E é interessante que o homem e a mulher acabaram escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida. Você sabe o que teria acontecido se eles tivessem comido a árvore da vida? Né? Eles teriam a vida eterna, como o próprio Deus fala, né, mais à frente aqui de Gênesis 3. Né? Agora eu vou ter que expulsá-los do jardim, por quê? Porque se eles comerem da árvore da vida, né, eles vão ser eternos como nós somos. Percebe? É claro que uma coisa é eles comerem a árvore do bem e do mal, que aí fez com que eles tivessem acesso a um conhecimento que não deveriam. Outra coisa é eles terem comido só a árvore da vida. Se eles tivessem comido só a árvore da vida, né, provavelmente, obviamente isso aqui é um pensamento meu, certo, pessoal? Isso aqui não está na Bíblia, é só um pensamento. Provavelmente, se eles tivessem comido apenas a árvore da vida e não a árvore do bem e do mal, eles estariam com Deus até hoje, né? Estariam com a criação, com os anjos até hoje, estariam vivendo na eternidade e sem passar pelos perrengues que passaram. Eu quero, então, nesse momento, orar pela sua vida. Eu quero abençoar você, sua casa, sua família, seu trabalho e, principalmente, na manhã de hoje, eu quero abençoar a sua vida com Deus, a sua caminhada com Cristo, para que você continue trilhando o caminho da obediência. Por mais difícil que às vezes pareça, e você fala assim, poxa, está tão difícil seguir os mandamentos de Deus, mas saiba do que pior ou mais difícil do que seguir os mandamentos de Deus, isso não é a expressão correta, mas vamos colocar assim para você entender, pior é desobedecer a Deus. Se você acha que obedecer a Deus é difícil, então experimenta desobedecer a Deus, né, para você ver. É muito pior, irmãos. Eu falo isso porque já desobedeci sim a Deus em alguns momentos da vida e a gente paga um preço muito alto por isso. Então, siga em obediência. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a sua vida, o Senhor venha abençoar, Pai, o seu coração, o Senhor venha abençoar, Pai, o seu ministério, o Senhor venha abençoar a sua família, o seu trabalho. Que em nome de Jesus o Senhor traga muita clareza ao seu coração a respeito das coisas que vêm do céu, a respeito das coisas que vêm do alto, a respeito, Pai, daquilo que o Senhor não negocia, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardar o seu coração, que o Senhor venha guardar a sua mente, que o Senhor venha guardar o seu entendimento, Pai, para que ele caminhe em obediência, para que ele caminhe entendendo que a palavra do Senhor é fonte de vida, a palavra do Senhor é uma cerca de proteção na sua vida, para que ele caminhe em tranquilidade, para que ele caminhe em segurança, assim como uma ovelha que está dentro do aprisco do seu pastor, Pai. Então, que em nome de Jesus, assim o Senhor faça no dia de hoje, na manhã de hoje, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu quero trazer aqui uma novidade para você, antes de nós encerrarmos. Se você ainda não curtiu aqui essa mensagem, já curte. Nós estamos agora com o nosso podcast, exatamente. Então, todas as mensagens que estavam apenas no YouTube, agora você vai poder ouvir nas principais plataformas de podcast. Então, Apple, Spotify, Deezer, Amazon, o podcast do Google. A gente vai deixar o link aqui na descrição e você vai poder, a partir de hoje, acompanhar por lá também. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e nos ajude a evangelizar o mundo. Eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez.
pela sua companhia e nós nos encontramos amanhã para a honra e para a glória do Senhor.